Mente Sã, Vida Plena. TDAH em adultos, sinais e desafios, quando o diagnóstico chega mais tarde. Eu, pelo menos, conheço algumas pessoas que descobriram isso na vida adulta. E esse é o assunto de hoje com o psicólogo Felipe Oliveira. Obrigada pela presença, Felipe, mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Eu adoro falar sobre TDAH. Eu sei que é a sua especialidade, inclusive, né? Isso, exatamente. Eu tenho três pós, né? Uma delas em saúde mental pela UEL. Que legal. E nessa pós a gente estudou muito sobre TDAH. Além disso, né, na faculdade, durante os meus atendimentos, eu percebia que essa demanda, né, de tratamento era muito forte. Uhum. Duas demandas que para mim parecem muito, que é o TDAH e o autismo. E é muito, muito interessante para mim esse tema. Se você deixar, eu vou falar o programa inteiro. Que legal, a gente tem um quadro aqui para falar, mas o bacana de você falar disso é falar de TDAH em adultos, que a gente nunca falou disso aqui e eu acho que é mais comum do que a gente imagina. Com certeza. É muito comum, né, as pessoas, principalmente na nossa idade, né, em torno ali de 30, 40 anos, como o diagnóstico de TDAH é relativamente recente, nos últimos 20 anos para cá, 30 anos para cá, os adultos de hoje, né, dessa idade de 30, 40 anos, não tiveram a oportunidade de descobrir que eles tinham algo errado. Era sempre aquela pessoa que era desatenta, desconcentrado, que começava e não terminava. Ah, não, ele é assim mesmo, né? E aí a pessoa que tem o diagnóstico, né, que tem o transtorno, ela vai criando estratégias para lidar com sintomas TDAH que mascaram. Uhum. Então, tem muitos adultos hoje em dia que não sabem que tem. Que não Entendi. sabem. E aí seriam muito beneficiados se fizessem terapia. O TDAH, explica pra gente o que é, né? Eu sei que é uma sigla. E qual é a característica, como que ela procura o diagnóstico? Tá. O TDAH, né, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nem sempre a pessoa precisa ter todos os sintomas, né, que são caracterizados. E fica até um pouco complexo de eu falar exatamente todos os sintomas, são uma série de sintomas, mas assim, por cima, ele é caracterizado por dificuldade de concentração, dificuldade de ficar parado, temos sinais da pessoa não conseguir ficar com as mãos paradas, comer os cantos das unhas. Muitas vezes a pessoa tem muita ansiedade. Outro sintoma também que isso pode causar, na verdade, né, quando a pessoa não é tratada, tem algumas coisas secundárias que podem acontecer, como, por exemplo, alguns transtornos de ansiedade, pode ser confundido com bipolaridade. A pessoa pode chegar a desenvolver depressão por não tratar o TDAH. E normalmente isso já vem da infância e ela vai, durante a vida toda dela, convivendo com isso e sem saber muitas vezes, Felipe? Exatamente, Patrícia. O TDAH necessariamente precisa começar da infância. Ele não começa depois de adulto. Entendi. Tá? E geralmente é aquela pessoa que todo mundo sabe que tem alguma coisa diferente, mas pelos anos que ela vai vivendo, né, ela vai se adaptando. Então, eu vou até confessar uma coisa para vocês, que na verdade não é segredo, que está no meu Instagram. Eu tenho TDAH também. O meu diagnóstico foi pós terminar a faculdade. Nossa! Então, eu tive que me esforçar muito para conseguir terminar a psicologia. Uma pessoa com TDAH tem esse ponto também, que precisa se esforçar muito mais do que as outras pessoas, porque é muito mais difícil de concentrar. Entendi. E aí, a minha estratégia principal para, por exemplo, conseguir estudar, sentar e estudar, que é uma coisa muito difícil, era fazer grupos. Então, eu participava de grupos da UEL, participava de grupos de pesquisa. Então, durante a faculdade toda, eu fazia atividades de tarde, porque sentar sozinho para estudar eu não conseguia. Que coisa, menino. Daí você se entendeu e hoje você trata outras pessoas. Exatamente. Qual que é a importância da terapia para quem tem TDAH? Ai, Patrícia, extrema. É vida, né? É vida. Olha, uma pessoa que... Eu atendo muitos adolescentes também, né, com TDAH, e eu digo para eles que o diagnóstico não é o principal. Até porque existe uma diferença de proporção entre crianças e adultos. Então, pode ser que uma criança tenha
os sintomas, né, do TDAH, e na fase adulta isso desapareça, de certa forma. Ela consiga se adaptar e... Então, a prevalência entre TDAH em crianças e adultos é diferente. Em adultos é menor. Então, tem essa questão que fazer terapia é muito reconfortante. É muito reconfortante. E assim, não que o psicólogo precise ter o transtorno para poder tratar bem, mas com certeza ajuda. Com certeza ajuda. Eu consigo me identificar muito com os clientes, eu consigo me identificar muito com a forma que eles, com o que eles sentem, com o que eles pensam, os medos, as culpas que a gente sente por não conseguir fazer alguma coisa. E eu imagino que aí na terapia a pessoa vai entender até algumas coisas lá do passado, porque daí tudo fica explicado, né? Com certeza, Patrícia. Tem algumas frases que toda pessoa com TDAH já escutou. Você não está pensando, você não pensou para fazer isso. Se concentra, se esforça mais, presta atenção. Né? Você não está se esforçando o suficiente. Então, esse tipo de coisa que a gente escuta a vida toda causa um sofrimento muito grande. Né? É muito mais sofrido para a gente que tem TDAH escutar isso do que para uma pessoa que não tem. Né? Às vezes a pessoa que não tem, você, é verdade, não está prestando atenção mesmo. Eu estava prestando atenção em outra coisa. Tava no mundo da lua. Tava no mundo da lua. Só que para uma pessoa que tem TDAH, isso acaba ferindo, acaba machucando um pouco mais do que para as outras pessoas. Gente, que bacana. A gente pode voltar a falar sobre isso mais vezes, Felipe. E eu quero mostrar o Instagram do IPAC, que é onde o Felipe atua, que é o Instituto de Psicologia e Análise do Comportamento. Lá o Instituto, ele acredita que cada indivíduo tem uma história de vida única. Por isso, conta com uma equipe especializada que oferece atendimento psicológico para crianças, adolescentes e adultos, tanto com desenvolvimento típico quanto atípico, em um ambiente acolhedor e humanizado. Você está vendo o Instagram, já segue o pessoal por lá. Se você tem TDAH, já se identificou com isso, o Felipe é um cara que é super especializado nisso. Lá eles têm uma abordagem fundamentada na análise do comportamento. E o IPAC utiliza estratégias baseadas em evidências para promover o desenvolvimento emocional, social e cognitivo dos seus pacientes. O IPAC está localizado aqui no centro de Londrina, gente, na Rua Pará, 1753. Para mais informações ou agendamento, você tem o Instagram aí e você pode também ligar. Telefones 43 3029 0093 ou 43 99 163 9815. Siga o IPAC, então, nas redes sociais, tudo junto, ó. IPAC com C mudo, análise do comportamento. Muito obrigada, Felipe, mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Se caso alguém aí de casa se identificou e ter uma dúvida, pode mandar no Instagram que a gente responde. No direct, né? Maravilha. Que